Todos os dias, as mulheres incansáveis, as ASBs, garantem que a escola funcione através de ambientes limpos e acolhedores e também através da merenda que elas fazem com tanto carinho. Essa oferta da merenda e a limpeza são essenciais para o funcionamento das nossas escolas. Infelizmente, a realidade é dura. O salário das nossas auxiliares de serviço, das cantineiras, tem sido pago de forma repetida há vários anos abaixo do salário mínimo. Além de, fora da legislação, de ser ilegal essa medida, ela também é imoral. E esse pagamento abaixo do salário mínimo, ele traz consequências para a vida, para os benefícios previdenciários dessas auxiliares de serviço da educação básica. Então vamos explicar. Nenhum trabalhador pode receber menos do que o salário mínimo constitucional, o salário mínimo estabelecido no país inteiro. Quando um trabalhador trabalha recebendo menos do que um salário mínimo, não existe contribuição previdenciária, ou seja, tempo para aposentadoria, período de carência para ter acesso a um auxílio-doença. O que é auxílio-doença? Por exemplo, a ASB machucou na escola, caiu, ou se queimou na cozinha, ou caiu de uma escada, quebrou a perna, vai precisar de uma licença médica superior a 15 dias. Ela vai para o INSS. Quando ela chegar ao INSS, for passar pela perícia do INSS, o direito dela da licença será negado. Por quê? Para ter direito ao auxílio-doença, tem que ter um prazo de contribuição. Como o Estado de Minas está pagando salário inferior ao salário mínimo, ela não tem contribuição. Então, ela não vai ter direito ao auxílio-doença. Da mesma forma, para as gestantes, para as que estão grávidas, quando chegar a época de ter o bebê, recebendo menos do que salário mínimo, ela também não terá direito ao auxílio-maternidade, porque não houve contribuição prévia, anterior, para que ela tenha direito de gozar da licença-maternidade. É grave a situação. E junto com essas duas situações que eu exemplifiquei, ainda tem uma terceira situação. Quando a ASB cumpriu todo o período e já tem direito de se aposentar, ela dá entrada na aposentadoria na agência do INSS, porque são todas contratadas, recebem pelo INSS. Vai ter o seu direito à aposentadoria negado, sabe por quê? Porque em todos os anos desse governo, tema em que o salário das ASBs ficou abaixo do mínimo, existe esse buraco na contribuição. Mas não quer dizer, eu acho que isso é importante, porque as pessoas podem pensar assim: olha, Denise, mas o governo pegou o dinheiro da contribuição? Não. Quando o governo faz a regularização, paga a mais que o mínimo, lá quando vem o reajuste, para os idos de agosto, como foi no ano passado, julho, agosto, vocês fazem uma contribuição retroativa ao INSS, para compensar os meses anteriores em que não houve contribuição. Só que o Estado não informa ao INSS que esta contribuição do retroativo, que é um pouco maior, é para compensar os meses em que não houve contribuição, porque o Estado pagou menos do que salário mínimo para os auxiliares de serviço da educação básica. É uma situação grave, é uma situação vexatória, que o Estado de Minas já sabe, o Sindut já discutiu em mesa de negociação, já mandou ofício cobrando, e até o presente momento nós não temos nenhum retorno. Toda vez que o Estado de Minas Gerais pratica ilegalidades, quando ele paga salários inferiores ao salário mínimo, as ASBs são penalizadas. Além de ter salário abaixo do mínimo, elas ainda têm a perda de direitos. Porque ir ao INSS, ter negado o seu auxílio-doença, é uma negativa de direito. Ir ao INSS para dar entrada no seu processo de aposentadoria e ele ser negado por conta
de não ter tido contribuição quando o salário era inferior ao salário mínimo, também é uma negativa de direito. Porque se a ASB trabalhou, se ela contribuiu, ela tem direito de se aposentar. Mas como o governo de Minas não se importa com a vida das ASBs, porque também não realiza concurso público para o setor, elas têm mais uma violência praticada contra elas. Diante dessa realidade, diante dessa injustiça que vem sendo praticada, o Sindjut tem atuado intensamente para combater essa situação. A gente pautou isso já na reunião com o governo, temos dito isso nos espaços em que nós estamos, nos espaços institucionais, temos denunciado também nas nossas plenárias, nas nossas reuniões, porque nós não podemos aceitar que direitos fundamentais sejam comprometidos por conta de uma política de arroxo salarial que é adotada pelo governo Zema. Hoje, o Sindjut faz um apelo para cada ASB que abre a escola, que varre e organiza a sala de aula, que faz a merenda, que higieniza o banheiro, que cuida com tanto carinho na hora da merenda dos alunos, que a gente consiga transformar essa indignação, essa dureza de realidade que a gente está enfrentando em ação para que a gente possa modificar essa realidade tão triste que as ASBs têm enfrentado no interior das escolas, nas cozinhas quentes, sem ventilação, sem material de trabalho, para que a gente transforme tudo isso num grande caldo de mobilização, num grande caldo de pressão, numa grande exposição para fazer o governo de Minas passar vergonha no país inteiro, protestar contra essa vergonha que o governo de Minas está praticando contra uma categoria que é majoritariamente composta por mulheres pretas. E nós vamos dizer para o governador, para o governo, para a Secretaria de Educação, para quem quiser escutar, as auxiliares de serviço da educação básica podem sim sair de dentro da cozinha, podem sim sair de dentro dos banheiros, podem sim largar as vassouras, as panelas, tudo na escola para defender melhores condições de trabalho, salários melhores e a manutenção dos seus direitos previdenciários, porque sem a ASB a escola não funciona. Esse é o espírito, essa é a motivação que a gente precisa encher o nosso coração para mostrar a cara de quem faz a escola funcionar. Porque sem merenda, sem a higienização, sem a limpeza da escola, a escola não funciona.